Olá, você que nos acompanha em nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de princípios da administração pública, de lei e de LGPD, nós vamos trabalhar agora as principais disposições da Lei de Acesso à Informação. Como nós marcamos já lá no artigo 5º, nós temos a previsão do nosso direito de petição. O direito de pedir, que todos têm de pedir informações do poder público relativas à sua pessoa, informações pessoais, ou relativas a órgãos de caráter geral, informações públicas. Então, pegue sua Constituição Federal mais uma vez, vá para o artigo 5º, inciso 33. Olhe comigo. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, já vamos ver qual é o prazo, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Bom, aí a lei que vai regulamentar é a lei. Olha comigo, a lei 12.527 de 2011, ela regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º. Então nós vamos ter aqui a Lei de Acesso à Informação como essa disposição que vem a regulamentar. Esta lei, ela traz normas para toda a administração pública federal, estadual e municipal. Então ela se aplica a todos os entes federativos, está aqui no artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, com o fim de garantir acesso à informação. Está aqui. E aí se subordinam, obviamente, todos os órgãos, as entidades. Primeiro ponto, pessoal. Primeiro ponto é qual o prazo para prestação das informações. Qual é o prazo que deve ser atendido para que a administração pública venha a fornecer essa informação? Olha só, desce para o artigo 11 da lei. Quero que você vá para ele. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Então, deve conceder de imediato acesso à informação que ele tiver. Isso é a regra, no artigo 11. Aí vem o parágrafo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta ali no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, então, como regra, tem 20 dias de prazo para fornecer a informação. Pode prorrogar? Pode, por mais 10. Calma que eu já vou mostrar. Então, 20 dias. Comunicar a data, o local e o modo para se realizar a consulta. Efetuar a reprodução ou obter a certidão. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do caso pretendido, ou comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa do seu pedido de informação. Então aqui, pessoal, ó, nesse parágrafo 1º, estão as ações que a administração pública deve promover no prazo de 20 dias, para atender o pedido de informação do cidadão. Olha a possibilidade de prorrogação no parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Então, havendo uma justificativa expressa, é possível que venha a se prorrogar este prazo, para prorrogar este prazo, tá? Bom, o cidadão tem direito de acesso a todas as informações? Tem direito de acesso a todas as informações? Não. Ele poderá ter negado o acesso às informações pessoais de outra pessoa,
poderá ter acesso negado para as informações que digam respeito à segurança do Estado, da sociedade e a documentos preparatórios que vão ser tornados públicos tão logo editado o ato. Não se assuste, eu vou explicar para vocês. Primeiro, vamos para os documentos, informações pessoais, tá? Informações pessoais. Olha só, desce para o artigo 31. Olha na tela comigo. Das informações pessoais. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, vão ter restrição, olha aqui, ó. Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, sigilo por 100 anos, a contar da data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que ela se referir. Então, tratando-se de informação pessoal, que diga respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, independente se ela é secreta, ultra secreta ou reservado, ela vai ter uma proteção por 100 anos. Durante 100 anos, quem vai poder acessar essa informação pessoal? Quem? O próprio indivíduo, ele, que é o detentor, ele que é o da informação, ele tem direito a acesso irrestrito às informações de caráter pessoal dela, e agentes públicos devidamente legalmente, não devidamente, agentes públicos legalmente autorizados. Quem tem a chamada credencial de segurança. Tem agentes públicos que possuem credenciais de segurança para acessar informações classificadas como ultra secreto, secreto ou reservado. Depende o nível, em qualquer esfera de governo. Então, esses agentes públicos legalmente autorizados, que são aqueles que estão trabalhando com aquela informação, poderão acessar. Fora isso, ninguém. Ou poderão ter autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que eles se referirem. Bom, se a pessoa expressamente autorizar divulgar aquelas informações pessoais dela, tudo bem. Pessoal, lembrem de uma tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Não viola a intimidade a divulgação de vencimentos de servidores públicos. Por isso, lá no portal de transparência, vocês conseguem acessar todas as informações referentes à remuneração de qualquer agente público. E o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que não viola o direito à intimidade e à divulgação dessas informações porque elas são de caráter público, ok? Então, primeira restrição está aqui no artigo 31, parágrafo 1º, informações pessoais. Segunda restrição, documento preparatório. Deixa eu mostrar para vocês, para que vocês venham a compreenderem isso, tá? Deixa eu pegar aqui a lei do ato. Deixa eu pegar documento. Aqui, acesso à informação. É um pouquinho que eu pego para vocês. Documento. Informar a tramitação de documentos. Exclusivamente contida em documento cuja manipulação à integridade deverá ser oferecida consulta de cópia com certificação confere com o original. Tá. Rapidinho já mostro para vocês. Decisão denegatória, os documentos. Não, aqui nós não vamos ter o documento preparatório
não temos o documento preparatório na LAI, temos no regulamento da LAI, que não cai na prova de vocês, tá? Preparatório. Não temos os documentos preparatórios. O que eu ia dizer para vocês? Ó? Deixa eu até, só para fins de conhecimento, só para vocês compreenderem, deixa eu abrir aqui o regulamento. Olha só, este aqui é o regulamento da LAI, o decreto 7724/2012. Ele não cai na prova de vocês. Na prova de vocês cai apenas a LAI, o decreto não. No regulamento, nós vamos ter os chamados documentos preparatórios, que pode ser impostos sigilos até a edição do ato. Olha só, está aqui, inclusive, no decreto a vigência, ó, documento preparatório, documento formal, utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas, tá? Aí nós vamos ter lá, ó, no artigo 20, o acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. Então aqui esse documento preparatório ele está no regulamento, mas ele não vem aqui na LAI, não vem como razão de restrição, por isso apenas a título de conhecimento, na prova de vocês não será cobrado isso, perfeito? Então, na LAI, nós vamos ter a restrição de informação referente às informações pessoais e à segurança do Estado e da sociedade. E quais são as informações que podem ser classificadas com graus de sigilo? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. As informações que poderão ser aí sujeitas à classificação. Tá na tela para vocês. Olha só. Da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Artigo 23, marca ele. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Pode ser classificada como reservado, sigiloso, reservado, secreto e ultrasecreto. Reservado, secreto e ultrasecreto. Pôr em risco a defesa e a soberania nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados ou organismos internacionais, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, como, por exemplo, o restaurante que produz a comida presidencial. É sigiloso. Porque é uma informação que pode pôr em risco a segurança de altas autoridades nacionais ou estrangeiras. Então, são informações que podem ser classificadas com grau de sigilo. E aí nós vamos ter um parágrafo depois. Ó. Passa um marca-texto piscante nesse aqui, que logo nós vamos ver a disposição de que vai ser dado publicidade depois que terminar o mandato. Tá? Depois que terminar o mandato é dado publicidade. Então, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, ou comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Isso aqui pode ser classificada como imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e poderão ser classificadas. Desce para o artigo 24, desce para o parágrafo 2º, ó. Bota um vide, escreve aqui debaixo desse aqui, ó, debaixo do inciso 7, vide art. 24, parágrafo 2º, para você lembrar.
Olha aqui o parágrafo 2º, ó. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Então aqui, pessoal, a previsão de que, terminando o mandato, elas serão tornadas públicas. Porque aí já não corre mais o risco, né, da segurança, eles não são mais ali altas autoridades em si. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, opa, vem para cá agora, ó. Aqui nós vamos ter o prazo das classificações, os prazos máximos. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação, serão ultra secreto até 25 anos, secreta até 15 anos e reservada até 5 anos. Então tem que saber que essa é a classificação, está aqui, ó, que as informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado poderão ser classificadas como ultra secreta, secreta ou reservada. E aí elas terão este grau de sigilo com essas restrições de ano. Perfeito? Outro ponto que é importante nós marcarmos aqui da nossa lei de acesso à informação é referente à gratuidade ou a cobrança de emolumentos. Gratuidade ou cobrança de emolumentos. Está no artigo 12. Olhe comigo, ó. Marca o artigo 12. O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito. Ok, é gratuito. Agora, olha o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Significa o seguinte: olha, o serviço de busca, como regra, ele é gratuito. Agora, a pessoa vai lá e pede cópia impressa de um processo que tem 10.000 páginas. Obviamente que vai pagar o custo das páginas. Não paga pela informação, paga pelas custas do material que está sendo fornecido. Então, tem previsão legal. Pode ser cobrado o valor exclusivamente para cobrir o custo. Artigo 12, parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, ó. Aí esse aqui é o que vai trazer a gratuidade integral. Ó. Estará isento de ressarcir os custos previstos no parágrafo 1º aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarado lá nos termos do CAD único. Essa lei você não precisa saber, só saber que o cara que não tiver dinheiro para pagar, ele vai ter acesso gratuito. Show? Gente, deixa eu pegar aqui também para nós marcarmos. Para nós marcarmos a situação em que nós podemos ter, né, podemos ter negada aí a informação. Deixa eu pegar para vocês aqui. Nós vamos ter, deixa eu achar rapidamente para vocês, as possibilidades, tá? Que nós teremos aí algumas situações que vão, né, que vão poder ser negadas. Deixa eu pegar aqui rápido. Formato digital, a gratuidade, sua integridade, cópia, aqui, negação, rapidinho eu já mostro para vocês, das restrições.
Disposição da lei, da classificação, perfeito. Proteção e do controle aqui. Vai estar aqui. Ó. Informação cria obrigação para nele resguardar o sigilo. Normas. Grau, quem classifica. Essa aqui, ó, classificação. Desce para o artigo 27. Esse dispositivo aqui você tem que marcar. Ó. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência no grau de ultra secreto das seguintes autoridades. Ó. Então estão aqui quem pode classificar como ultra secreto. No grau de secreto, estão aqui quem pode classificar. No grau de reservado, estão aqui quem pode classificar. Então isso aqui está relacionado à competência para a classificação. Se ultrapassar a competência da classificação, o ato de classificação é ilegal, porque tem que atender, obviamente, essa competência, tá? Pessoal, deixa eu ir aqui para as responsabilidades, tá? Das responsabilidades, porque aí nós vamos ter as responsabilidades, que é a parte final da nossa live, daquilo que há de mais importante para nós estarmos vendo. Olha só, das responsabilidades. Constitui condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação, agir com dolo ou má fé na análise das solicitações de acesso à informação, divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem, ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou para outrem em prejuízo a terceiros, destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes de Estado. Isso constitui infrações que vão levar o agente público ou militar para sofrer sanções. E aí nós vamos ter aqui, ó, atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas neste caput serão consideradas, para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves. Para fins da Lei 8.112, que nos interessa aqui suas alterações, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo critérios nelas estabelecidas. E ainda, responder por crime de responsabilidade, prevista na Lei 1079, e por ato de improbidade administrativa, previsto lá no artigo 11 da Lei 8429, que é negar informação. Então veja, responde disciplinarmente com pena de no mínimo suspensão, e isso é importante, você tem que saber aqui, tem que saber que aqui na lei prevê esta possibilidade de suspensão nos casos de no mínimo suspensão por negar informação e aqui também, né, por ato de improbidade administrativa. Perfeito? Gente, vamos passar para a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. Nós temos, tá? Nós temos lá na nossa Constituição Federal a previsão como direito fundamental a proteção de dados. A proteção de dados. Vai lá para a sua Constituição Federal, artigo 5º, tá na tela para vocês,
Artigo 5º, inciso 79. Artigo 5º, inciso 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Está aqui, direito fundamental. A partir disso, nós vamos ter a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que só uma partezinha dela nos interessa, que é a proteção, que é o tratamento de dados pela administração pública. Olha só, Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Esta lei objetiva justamente assegurar esse direito. E aí nós vamos ter, pessoal, a parte que nos interessa efetivamente, que, como eu disse, é o tratamento de dados pela administração pública. Pela administração pública. Deixa eu descer aqui para o nosso dispositivo que nós vamos ter expresso aqui. Do tratamento de dados pela administração pública. Desce para o capítulo 4 da lei. Está na tela para vocês, olha só. Do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Pelo poder público. Este capítulo 4 é o capítulo que nos interessa. É a parte que cai na nossa prova. Por quê? Nós tratamos o direito administrativo. Então, nós temos aqui, né, a previsão do tratamento de dados pessoais pelo poder público, capítulo 4. Olha o artigo 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da LAI, que nós acabamos de ver, que são lá os órgãos públicos, as entidades públicas, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública. Apenas para a finalidade pública. Na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Desde que sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente seus sites eletrônicos. E seja indicado um encarregado quando realizem operações de tratamento de dados pessoais. O encarregado é o agente encarregado do tratamento de dados. Quais são essas pessoas? Olha só, quais são as pessoas? Pega a tua LAI, vai lá para o artigo 1º, parágrafo único, olha só. Artigo 1º, parágrafo único da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Subordina o seu regime desta lei todos os órgãos públicos da administração direta dos poderes, do Poder Judiciário, do Ministério Público, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. Aquelas empresas que não são empresas públicas, não são sociedades de economia mista, mas a administração pública controla. Todas elas estão sujeitas a essas normas, essas regras de tratamento de dados pelo poder público. Perfeito? Gente, olha só. Aqui, o disposto na lei LGPD não dispensa as pessoas jurídicas de instituir as autoridades de tratamento de dados lá da Lei de Acesso à Informação da LAI, aquelas que fazem a classificação do sigilo e aí por diante, tá? Tratamento de dados por serviços notariais e de registro. Os serviços notariais de registro exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público. Aqui, as integrantes da administração pública. Certo? Empresas públicas, sociedades de economia mista. Ó. As empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, que atuam no mercado, vendendo bens, produzindo serviços, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição,
terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares. Então nós temos uma separação entre empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial, que a elas vão se aplicar as disposições específicas do poder público, e nós vamos ter as pessoas jurídicas de direito privado exploradoras de atividade econômica que estarão sujeitas às regras das pessoas jurídicas de direito privado. As empresas públicas, sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público. Guarda dos dados. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável para todas as agências e estruturado para uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e o acesso a informações pelo público em geral. O que é esse interoperável? Para todos os órgãos conseguir operar os dados necessários ao mesmo tempo. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção a dados pessoais, lá do artigo 6º. Então aqui, uso compartilhado só para fins estritamente públicos. É vedado, proibido o poder público transferir para entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados a que tenha acesso. Exceto, então, como regra, o poder público não pode compartilhar dados pessoais com entidades privadas, obviamente. Tem exceção. E você tem que saber essas exceções aqui. Casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência exclusivamente para este fim específico, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, ou, na última hipótese, na hipótese de transferência de dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados. Para haver este compartilhamento, pessoal, tem que estar dentro dessas situações. E isso estará como palavras-chave na prova de vocês. Palavras-chave na prova de vocês. Perfeito? Seguindo aqui, olhe comigo. Os contratos e convênios deverão ser comunicados à autoridade nacional. Isso aqui não é tão importante. Artigo 27. A comunicação e o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular. Vai ter que ter consentimento. Exceto, quando que não terá consentimento? Nas hipóteses de dispensa de consentimentos previstas aqui na LGPD, nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade, e nas exceções previstas lá no artigo 26, parágrafo 1º, que você vai verificar aqui em cima. Ó, artigo 26, parágrafo 1º, esses todos que nós passamos. Nessas situações aqui, não há necessidade de consentimento do particular. Não há necessidade, ok? A autoridade nacional tem a possibilidade de solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais. Informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado, podendo ainda emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da lei. Tá? Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma autarquia especial federal. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação. Isso aqui não é tão relevante. O que é mais relevante são aquelas situações ali de compartilhamento do setor público. Responsabilidade. Olha só, gente, aqui, ó. Quando houver infração a esta lei, em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos,
a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Esta autoridade nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Esta é a responsabilidade. E aqui termina o nosso capítulo da LGPD aplicável ao poder público, que é o que poderá estar presente na nossa prova de direito administrativo. Como lição de casa, como aprendizagem da vida, obviamente que eu indico a leitura da lei seca de toda a LGPD. Apenas um estudo, mas obviamente que tem que frisar, tem que apertar aqui este nosso capítulo 4, que é efetivamente o que pode estar na prova de vocês, o próprio nome já diz tudo, do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Beleza? Gente, ficamos por aqui nesta nossa aula de princípios da administração pública. Aquilo que efetivamente pode ser objeto de cobrança sobre princípios é isso que nós vimos na nossa aula. Eu aguardo vocês na sequência nas nossas próximas aulas.